Hoje é sábado, dia em que recebemos bênçãos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir a Deus para derramar abundante amor e bênçãos sobre todos os membros da família de Sião. Hoje, eu gostaria de estudar a Palavra de Deus com vocês, com o tema Venham ao Espírito e à Noiva. Quando damos uma olhada em todos os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, nós podemos ver que Deus nos explicou a maneira pela qual podemos ser salvos e ir ao céu em todas as partes da Bíblia, não é? Na história do Jardim do Éden, no livro do Gênesis, Deus disse a Adão e Eva para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Moisés para guiar os israelitas para a terra de Canaã, que manava leite e mel. Entretanto, quando eles encontraram o Mar Vermelho, no caminho à terra de Canaã, Deus disse: Não temas, e estenda tuas mãos com teu bordão sobre o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho será dividido. Qual foi o resultado quando tudo foi feito conforme Deus mandou? Todo o processo de salvação de Deus se abriu enquanto estava sendo realizado. Em outras palavras, Deus nos disse de antemão todos os caminhos para a salvação e nos guia à salvação de acordo com essas palavras. Por que nós guardamos o sábado hoje? No livro do Êxodo, capítulo 20, o que diz que nós devemos fazer? Diz que nós devemos guardá-lo sagradamente, e é por isso que nós estamos guardando-o agora. Por quê? É palavra de quem? Porque é a palavra de Deus. Já que a palavra de Deus é a orientação mais importante que nos guia ao céu, à vida eterna e à salvação, nós estamos guardando o sábado hoje, de acordo com os ensinamentos de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 4, está escrito: Fugi para Sião. Não vos detenhais. Então nós devemos hesitar em entrar lá? Nós devemos entrar em Sião. Nós devemos ir para Sião. As pessoas que creem em Deus devem crer nas palavras de Deus. E nós devemos ir em direção à salvação e ao caminho que Deus nos guia, certo? Além disso, quando Deus disse a Noé para construir uma arca, Deus disse a ele: toda a tua família deve entrar na arca. Noé e sua família pôde ser salva porque eles entraram na arca. E se eles tivessem ido a outro lugar, em vez da arca? E se eles tivessem se escondido no topo de uma montanha ou em cima de um telhado? Vocês acham que eles teriam sido salvos? Já que eles seguiram o caminho da salvação, Deus deu a eles a salvação. A família de Noé pôde ser salva, e Ló e sua família puderam ser libertados de Sodoma e Gomorra. Nós podemos encontrar registros sobre eles na Bíblia. Então, a quem nós devemos ir para que a nossa salvação nesta última época do Espírito Santo esteja completamente garantida? Deus deixou isso claro ao mostrar uma revelação ao apóstolo João. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. O que o Espírito e a noiva dizem? Eles dizem: Vem. Para quem nós devemos ir? A um lugar aonde as pessoas que receberam esse convite devem ir. Aqui, o que o Espírito e a noiva nos dão, dizendo para nós irmos? Eles nos dão a água da vida. Aquele que pode nos dar a água da vida é Deus. Somente Deus pode dar vida a toda a humanidade. Então, o Espírito é Deus e a noiva é Deus também. Somente quando a humanidade vai ao lugar onde o Espírito e a noiva estão, eles podem receber vida e ir ao reino dos céus. Foi por isso que o Espírito e a noiva
expressaram sua vontade com essa única palavra: vem. Hoje, nós estamos guardando o sábado, porque Deus disse: lembra-te do dia de sábado para guardá-lo sagradamente. É por isso que guardamos o sábado. Hoje, nós estamos em Sião, porque Deus disse: entra em Sião. E por que vocês, mulheres, usam véu em sua cabeça? Porque isso é um ensinamento de Deus, de que as mulheres devem usar véu em sua cabeça. Batismo. Por que nós o recebemos? Já que Deus diz: sejam batizados e recebam a remissão de pecados, nós recebemos o batismo. Quando nós pensamos em todas essas coisas, nós podemos confirmar que estamos seguindo a palavra de Deus, conforme está escrita na Bíblia. Já que o Espírito e a noiva dizem: vem, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós nunca podemos receber a água da vida em nenhum outro lugar, a não ser onde o Espírito e a noiva estão. Vamos continuar com o versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. A que livro se refere as palavras deste livro? A Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nós nunca devemos acrescentar nada às palavras da Bíblia, nem tirar nada delas. A última conclusão dos 66 livros da Bíblia é: aquele que tem sede venha ao Espírito e à noiva. Nós devemos ensinar às pessoas que toda a humanidade deve vir a Deus Pai, que é o Espírito, e a Mãe Celestial, que é a noiva. A Bíblia diz que não fazer algo ainda que tenhamos habilidade para fazer é pecado, e não ensinar às pessoas que não sabem sobre algo que sabemos também é pecado. Hoje, nós estamos confirmando que, com certeza, temos o Espírito e a noiva. O Espírito existe e a noiva também existe. Qual é o papel do Espírito e da noiva? O papel deles é dar a água da vida a toda a humanidade. Nós, os santos e a humanidade, somos aqueles que precisamos recebê-la. Aquele que pode dar a água da vida é Deus. Portanto, o Espírito é Deus. E quem é a noiva? Ela também é Deus. Quando nós verificamos isso, com base na Trindade, aprendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, certo? Deus Pai é a imagem masculina de Deus. E Deus Filho também é a imagem masculina de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Todos eles indicam Deus Pai. A noiva é a noiva de Deus Pai, isto é, ela é Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe dizem à humanidade: quem tem sede venha a nós e receba de graça a água da vida. Pessoal, nós podemos dar a vida? Nós somos anjos que pecamos no céu e fomos jogados a esta terra. Todas as almas pecaminosas foram expulsas a esta terra e estão agora vivendo uma vida de arrependimento. Se Deus não tivesse nos concedido a verdade da nova aliança, através da qual nós podemos receber a remissão de pecados, nós nunca teríamos conhecido o que é a remissão de pecados, o que é o reino dos céus, o que é a salvação, ou o que é a vida eterna. Nós éramos seres desafortunados, que não teríamos conhecido nada, e sim teríamos permanecido na morte para sempre. Contudo, o Pai e a Mãe Celestiais nos trouxeram a verdade da nova aliança, para que possamos ser libertados de todos os pecados. E eles estão dizendo: quem tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Há 2000 anos,
O apóstolo João viu isso claramente na ilha de Pátimos. João viu o Espírito e ele também viu a noiva. Que aparência a noiva tinha em sua visão? O anjo mostrou a ele a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu. Vocês viram isso no livro do Apocalipse, capítulo 21, não é? Jerusalém que descia do céu. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, está escrito: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa, quem? Nossa mãe. Portanto, o Espírito é Deus Pai e a noiva é nossa Deus Mãe. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. No livro do Apocalipse, capítulo 22, há um registro sobre a água da vida, que é uma expressão que tem relação com água. E nós podemos ver a mesma coisa no livro de Isaías, capítulo 55. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Vamos continuar com o versículo 6. Buscai o Senhor, quando? Enquanto se pode achar. Invocai-o. Quando? Enquanto está perto. A Bíblia enfatiza que nós devemos buscar a Deus, chamá-lo e encontrá-lo. Do contrário, não há maneira de podermos ser salvos por nós mesmos. Se o nosso sistema solar não tivesse o Sol, a Lua não poderia enviar sua luz para a Terra à noite, não é? Nunca poderia. A Lua recebe a luz do Sol e a reflete sobre a Terra. A Lua não pode emitir luz por si mesma. Da mesma maneira, a última obra da salvação não pode jamais ser completada por outra pessoa, a não ser por Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, por qual vez Deus está vindo para nos dar a salvação? Ele está vindo pela segunda vez. Contudo, Ele não está vindo sozinho, mas com quem? Deus está vindo com a noiva. Deus se apresenta como o Espírito e a noiva. Deus nos disse para chamá-lo enquanto Ele está perto e buscá-lo enquanto Ele está perto. Vejamos o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há muitas pessoas que clamam conhecer Deus, mas ainda não o conhecem. Já que eles não conhecem Deus, Deus enfatiza aqui que nós devemos conhecê-lo corretamente, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o quê? E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus completa a salvação através da época do Pai, da época do Filho e da época do Espírito Santo. Deus vem a esta terra uma segunda vez e diz que nos dará a água da vida, que é algo que não podemos comprar, mesmo com $1 milhão. E está gritando a toda a humanidade: vocês que não têm dinheiro, venham. E vocês que carregam a pesada carga dos pecados, venham. Todos podem vir e receber essa água da vida. Mas os filhos não sabem qual caminho seguir, sabem? Já que eles não sabem, Deus dá a eles direções. Deus diz: apenas vá para o caminho que o Espírito e a noiva estão lhe dizendo para ir. Nós podemos simplesmente explicar o livro do Apocalipse, capítulo 22, dessa forma.
O diabo está causando confusão e espalhando rumores maliciosos dizendo: vocês precisam ir por este caminho para serem salvos. Vocês não devem ir por ali. O pai e a mãe sabiam de todos esses fatos desde o princípio. É por isso que eles dizem: arvorai a bandeira ao lugar onde o pai e a mãe estão, e ide ao lugar aonde o Espírito e a noiva estão vos chamando. Como eles vão para este lugar, Sião, eles veem o sábado, a Páscoa, o regulamento do véu e o regulamento de ser batizado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá, todas as palavras do pai e da mãe, que estão escritas na Bíblia, são realizadas. No deserto, há um fenômeno conhecido como miragem. É uma ilusão de ótica que faz as pessoas pensarem que há um oásis, ainda que não haja nada lá. Então, se as pessoas continuarem a procurar pela miragem, elas acabarão morrendo de sede no deserto. Elas precisam encontrar um oásis real, não é? Nós devemos encontrar a verdadeira fonte da água da vida. De acordo com o livro de Zacarias, capítulo 14, versículos 6 a 8, quem é a fonte da água da vida? A mãe Jerusalém é a fonte da água da vida. E ele, Zacarias, diz que nós devemos buscar a mãe. O profeta Oséias também disse: vocês devem conhecer Deus corretamente, certo? A Bíblia diz que nós devemos buscar o Espírito e a noiva, Deus Pai e Deus Mãe. E Deus mostrou a aparência de Deus Pai e de Deus Mãe na primeira página dos 66 livros da Bíblia. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, não é? Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus nos disse para não acrescentar nem tirar nada de suas palavras. Portanto, nós estamos guardando o sábado hoje, em obediência à palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando Deus disse a Noé para entrar na arca, Noé foi salvo ao entrar na arca, em obediência à palavra de Deus. E se seguirmos a palavra de Deus, entrem em Sião, todos os filhos de Sião serão salvos, porque eles seguiram a palavra de Deus. Da mesma maneira, quando o Espírito e a noiva dizem: vem, nós devemos ir ao Espírito e à noiva. Se nós formos a outro lugar, o que está nos esperando lá é tudo ilusão e um resultado oposto à salvação. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. No versículo 26, está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É muito errado dizer que entendemos Deus, omitindo essa parte importante. Este versículo é o que interliga todas as pistas pelas quais podemos conhecer a Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus disse a nossa imagem. Quando se trata do pronome nossa, descrito aqui, algumas pessoas dizem que Deus deve ter dito nossa, porque naquele momento havia anjos e seres espirituais com ele. Contudo, no versículo seguinte nós podemos confirmar que Deus não estava falando com os anjos. Também disse Deus: o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto aqui é muito importante. Deus disse: façamos o homem. Isso significa que há mais de um Deus, Criador, que deu fôlego de vida à humanidade. Não é? Deus disse: façamos o homem. Algumas pessoas dizem: o nós, aqui, se refere aos anjos ou a alguns outros seres espirituais do céu. Então, isso significaria que os anjos nos criaram. Os anjos criaram nós, seres humanos? Os anjos são criaturas de Deus e não podem dar a vida. Deus nos permite o conhecimento de que eles não podem dar vida, não é? Fazer o homem significa dar vida aos seres humanos.
Mas quem é o único que pode dar vida? Somente Deus. E Deus se referiu a si mesmo como nós. Então isso significa que Deus existe no plural, não é? Vamos continuar com o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus deu vida aos seres humanos, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. E um foi criado como homem e outro ser humano como mulher. Então, nós podemos confirmar que Deus, que se refere a si mesmo como nós, existe como Deus de imagem masculina e Deus de imagem feminina. Os seres humanos chamam a imagem masculina de Deus de Pai, certo? Pai nosso, que estás no céu. Por que nós temos que usar a palavra Pai? Se houvesse um só Deus, nós poderíamos chamá-lo apenas de Deus. A palavra Pai é usada porque há uma contraparte. A humanidade chama a imagem masculina de Deus Pai. Então, em quem a imagem feminina de Deus se torna, para nós, Deus Mãe. No livro do Apocalipse, capítulo 22, o que Deus Pai e Deus Mãe dizem? O Espírito e a noiva dizem. O quê? Dizem: vem. O livro do Apocalipse, capítulo 22, nos ensina que todos os seres humanos podem ter a vida eterna apenas quando eles chegam ao Pai e à Mãe, que dão a vida. João teve uma ilusão ou viu uma revelação errada? Já que tudo isso são verdades, o que o livro do Apocalipse, capítulo 22, diz? Diz: nunca acrescenteis nada, nem tireis nada. Jesus mesmo deu uma advertência. Pessoal, como vocês podem ver, claramente, o Espírito e a noiva estão escritos na Bíblia. E a fim de nos fazer conhecer e compreender a Mãe Celestial, Deus Pai escreveu no seu livro intitulado Revelando os Sete Trovões, em 1955, que há outra pessoa vindo após mim, contudo, ela ainda é uma criança. E o que mais o Pai disse? Nós todos conhecemos o caderno manuscrito do Pai, que diz: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu, aqui, eu é o Pai. Quem o Pai disse que até mesmo ele segue, a fim de nos dar o exemplo, ele disse: eu sigo a Mãe. Ele mesmo escreveu isso, segundo a vontade de Deus. Mas alguns dizem: isso não é verdade, isso é errado, Deus Mãe não existe. Aqueles que ganharam compreensões devem aceitar as palavras que Deus nos deu. Hoje, todos nós fomos convidados para a salvação. Nós viemos ao Espírito e à noiva. Vejamos na segunda epístola aos Coríntios. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso, o quê? Vosso Pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz quem? Diz o Senhor, Todo-Poderoso. Deus disse: eu sou vosso Pai, vós sois meus filhos e filhas. Mas alguns dizem: a mãe não é mencionada aqui, mas isso é o plano de Deus. Essa é a providência e o plano de Deus para separar os falsos. Apenas porque Deus não mencionou a mãe aqui, não significa que os filhos nasceram sem ela. Onde ela está? Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é quem? É nossa mãe. A Jerusalém lá de cima é mãe de quem? Ela é a mãe do nosso espírito. Deus já deu explicação suficiente
no livro do Gênesis e explicou na Epístola aos Gálatas também. Deus nos permite conhecer sobre isso através da relação entre a cópia e a realidade. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 diz: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E no versículo 18 diz: Porque, para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. No versículo 16, está escrito: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Através do quê? Nós aprendemos que os membros da família são ligados pelo sangue, não é? Da mesma maneira, os membros da família celestial são ligados pelo sangue também. É por isso que Deus coloca ênfase no sangue. Ele disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E para sermos reconhecidos como filhos de Deus, Jesus nos deu o vinho da Páscoa, como o sangue de seu sacrifício, como o sangue que nos dá a remissão de pecados. Por que todas as nações ao redor do mundo guardam a Páscoa? Porque é o dia em que somos reconhecidos como filhos de Deus. Em qual dia nós confirmamos nossa herança da pátria celestial ao receber a vida eterna e a salvação através da carne do Pai e do precioso sangue da Mãe? Na Páscoa. Portanto, o que Deus disse no livro de Isaías, capítulo 43? Deus disse: Tu és meu. Deus diz: Tu és meu porque minha carne e meu sangue entraram em ti. Quando vocês veem a história de 3.500 anos atrás, onde os israelitas guardaram a Páscoa e foram libertados do Egito, no tempo do Êxodo, o que foi que o anjo exterminador viu nas casas e soube se eram ou não de um dos filhos de Deus? Ele fez distinção pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. Ocorrerá o mesmo conosco, os filhos celestiais, nos últimos dias, já que nós temos a carne do Pai e o sangue da Mãe em nós. Quem nós somos? Certamente, nós somos filhos de Deus. Nós, todos os filhos de Sião, precisamos confirmar mais uma vez a verdade que Deus nos deu hoje. Nós queremos herdar a pátria celestial, isto é, nós queremos ser salvos. Nossa vida física nesta terra nunca pode ser dada a nós, sem as mães. Deus fez todas as coisas dessa forma, como uma cópia, porque ocorre o mesmo, na realidade. Mais uma vez, vamos dar graças ao Pai e à Mãe celestiais por virem à Terra para nos buscar e salvar. Há numerosas almas miseráveis no mundo que ainda não aceitaram Deus Mãe, embora eles queiram o céu e a salvação. Eu gostaria de pedir a vocês, e me incluo, para guiá-los à justiça e à salvação, pregando a verdade sobre Deus Mãe, ainda mais corajosamente, esperando que tenham recebido muita graça através das palavras de hoje. Eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.